Então, o trabalho na nossa igreja começou na casa das irmãs. A lembrança que eu tenho de ouvir falar é que esses trabalhos começam na casa da irmã Alice, que foi uma das membros que eu cheguei a conhecer aqui da nossa igreja e fez parte da primeira geração de membros da antiga congregação do Parque da Alegria. Assim, eu não estava aqui no início. A igreja começou antes de eu nascer. Mas assim, eu conheci algumas pessoas que fizeram parte da primeira geração de crentes dessa igreja, como a irmã Alice, a irmã Margarida, a irmã, a mãe do pastor Adriano. Esses são as irmãs mais antigas da nossa igreja. O irmão João, que morava na Rua Central, perto da casa do pastor Samuel. Aqueles primeiros irmãos na nossa igreja, eles eram pessoas simples, pessoas que não tinham muito dinheiro, que não tinham formação acadêmica, que não tinham grandes empregos, mas o que eles tinham era muita vontade de fazer a obra de Deus crescer. Eles amavam a obra de Deus, eles faziam tudo em prol da obra de Deus. Cada tijolo foi colocado pela mão daqueles irmãos que trabalhavam com os que sabiam pintar, pintavam, os que sabiam cozinhar, cozinhavam, os que sabiam bordar, bordavam e faziam com amor. Tudo que eles possuíam eles empregavam na obra. E isso era o que me impressiona, porque hoje a gente tem tanto recurso, a gente tem a internet, a gente tem informação, a gente tem livro, a gente tem pessoas capacitadas, mas poucas pessoas querendo fazer um pouco mais pela obra de Deus, que aquelas pessoas, mesmo sem tempo, arrumavam tempo para a obra de Deus. Quando chegamos, no dia da nossa posse, no dia que nós tomamos posse, ao terminar o culto, substituindo o pastor Elias, ao terminar o culto, saindo da filial para ir para casa, havia uma senhora nos esperando do lado de fora do templo. E aí ela me abordou e disse: "O senhor é o pastor?" Eu falei: "Estou tomando posse hoje aqui e tal." E ela virou para mim e disse assim: "Ó, esse imóvel aí é meu", se referindo ao templo antigo. "Esse imóvel é meu." E eu disse para ela: "Como, da senhora? Esse imóvel é da igreja." Ela falou: "Não, esse imóvel é meu. Porque eu fiz uma troca com a igreja, eu tenho um terreno ali do outro lado, que é em cima da linha, que é onde hoje é o templo atual. Eu tenho um terreno e a igreja a igreja fez um acordo comigo, uma troca, né? Que me daria este templo, este imóvel, e ficaria com o meu terreno. E, e já se passaram 9 meses e nada foi feito. Segundo ela, foi pedido a ela um prazo de 2 meses para que a igreja construísse alguma coisa em regime de urgência lá no terreno, para abrigar os irmãos, então entregariam o antigo templo para ela. Ela disse: "Olha, já se passaram 9 meses, eu estou perdendo dinheiro e agora eu vou precisar pegar esse imóvel", palavras dela, "e fazer kitnets, algo assim, né, para poder ganhar dinheiro." Então não foi assim uma percepção da necessidade de mudar de templo, foi uma situação que nós ali encontramos e que não esperávamos que fôssemos encontrar. Então, a princípio não era a terra da promessa. A princípio nós éramos uma congregação chamada Congregação do Parque da Alegria. Por um momento, a igreja decidiu começar, a igreja sede a quem a gente era afiliada, começou a colocar nome nas filiais. E aí, por uma sugestão do dirigente da época, que era o pastor Simplício, ele sugeriu que o nome da nossa igreja fosse Terra da Promessa. Foi assim que a gente passou a ser chamada a filial Terra da Promessa. Assim, trabalhávamos na obra durante o dia e havia, na verdade, havia um profissional trabalhando durante o dia e à noite nós íamos para o culto. Eu trabalhava numa empresa aí próxima, aí no Caju, e todos os dias eu saía na hora do meu almoço e ia lá ver como estava o andamento da obra, né? E foi exatamente um período de 2 meses que nós conseguimos levantar esse espaço aí. Obviamente, não tinha ainda piso, era no chão grosso, não tinha ainda o altar, o púlpito ficava mesmo no nível dos irmãos, no chão mesmo. Não havia esse destaque, né, que hoje é o altar, a galeria não estava pronta, os banheiros ainda não estavam acabados. Então, foi um desafio tanto da parte da obra, como um desafio também na parte do espiritual. Assim, eu sempre fui apaixonado pela nossa igreja. Assim, tudo que eu faço com relação à minha vida pessoal, formação, estudo, projeção para o futuro, eu penso na nossa igreja. Eu penso assim, se for para fazer um concurso, fazer um concurso para passar próximo, para continuar nessa igreja, na igreja que eu cresci, com os irmãos que eu cresci, que esse sentimento de família que a gente tem é um sentimento que muitas igrejas não têm. Então, por isso que as pessoas conseguem sair da igreja sem
porque não constroem vínculos naquele lugar. E a gente tem isso aqui. Isso é o que mais me apaixona na Terra da Promessa. É esse sentimento de família que a gente tem, de preocupação com a outra quando a pessoa desaparece, que a gente quer chamar a atenção dessa pessoa para que essa pessoa volte a caminhar e incluir essa pessoa na obra e fazer ela se sentir importante. Eu acho que isso que é o mais me impressiona na nossa igreja. De maioria do povo, né? Vendo o andamento da obra, vendo o crescimento, observando que a obra estava progredindo, os irmãos não perderam a fé. Isso foi o que mais me alegrou, porque os irmãos começaram a investir, e tanto que toda a parte de acabamento foi feita por nós. A parte estrutural, que são as vigas, são vigas de ferro, a parte do telhado, material do telhado, a estrutura do telhado, a parte de embolso, né, fechamento das paredes em embolso, graças a Deus foi tudo custeado pela sede, pela matriz. Parte restante, aquela sala que tem aí em cima, quando entra no corredor tem uma sala em cima, foi feito com a ajuda dos irmãos. Os banheiros, as salas que tem aí no corredor onde estão em frente aos banheiros, o altar, o piso do altar, piso da congregação. Assim, nós tínhamos mutirão todo sábado e às vezes também aos domingos. Nós tínhamos mutirão. Os irmãos vinham, os obreiros vinham, o pastor Adriano, o irmãozinho, o evangelista Oswaldo, que congregava conosco aí também, e outros, que eu não me lembro o nome de todos, mas foram vários irmãos que vinham todo sábado. Teve sábado a gente chega às 7 horas da manhã e sai meia-noite, construindo as salas, fazendo piso, fazendo os banheiros, fazendo umas salinhas aí de atendimento dos irmãos. E assim, as mulheres deram muito para esse trabalho aí. As irmãs se reuniam e faziam bazar, faziam cantina, vendiam, faziam comida para vender. Era interessante que às vezes dia de sábado elas passavam o dia inteiro lá, tinha oração de manhã, enquanto eles tinham um bazar na porta da congregação. Pessoas vinham de fora e traziam roupas novas, ao invés de comprarem, além de comprarem, melhor dizendo, traziam roupas novas. Tinha uma senhora. Ela é um resultado de trabalho de muitos irmãos, de muitas pessoas assim que deram, como eu falei, daqueles primeiros irmãos, que deram seu dinheiro, que deram sua energia, que trabalharam e que muitos deles não chegaram a ver, mas isso já era uma promessa. Mas foi assim, uma alegria, os irmãos entraram, e aí Deus começou a prosperar, começou a abençoar, a congregação tomou forma, começou a crescer, graças a Deus e o envolvimento de todos os irmãos. Era uma promessa que a gente chegaria a ser uma igreja grande, que a gente teria um ministério grande, e embora a gente ainda não tenha filiais, a nossa igreja tem muita condição de chegar em outros lugares, de apresentar Jesus, como a gente vive, a forma como a gente tem vivido Jesus aqui na Parque da Alegria, levar esse Jesus que a gente tem vivido aqui para outros lugares, para outras comunidades, para outros bairros no Rio de Janeiro e no país. Então, liderar uma igreja assim dessa idade é desafiador, né? Mas Deus ele nos chamou para essa obra e tem nos fortalecido, nos garantido, mas é um grande desafio. Confesso que, humanamente falando, só Deus para nos dar sabedoria para podermos fazer o que Ele quer, o que Ele deseja. Aos desafios pastorais e espirituais, eles são muitos, mas todos eles são superados quando a gente coloca o Senhor no centro do nosso ministério. Ele nos dá sabedoria, estratégia e os apontamentos necessários para que a obra de Deus continue avançando e fluindo e, sobretudo, crescendo, não só na graça, mas no conhecimento. O que eu mais busquei perseverar foi o espiritual, que a base de todas as coisas é você buscar o espiritual. O amor pela palavra, o amor pela oração e a entrega no trabalho, na fidelidade, nos dízimos das ofertas, que nunca foi muito, mas sempre foi com amor, e é com isso que a igreja sempre cresceu. Busca, palavra. Nós estamos a cada dia buscando mais a viver a palavra, pegar a palavra, obedecer essa palavra, e é isso que tem nos firmado na fé. A realidade da igreja da década de 80 e da década de 90, que foi a que eu vivenciei, eram de pessoas que buscavam a oração, se preparavam e se empenhavam. A juventude, quando ensaiava para os louvores, às vezes começava 11 horas da manhã e ia terminar 3 horas da tarde, ensaiando um louvor. E naquele momento, muitos jovens da minha geração
eram batizados com o Espírito Santo nos ensaios. A gente já era preparado nos ensaios. Quando chegava no culto, a gente já chegava incendiando o culto. A juventude incendiava o culto, as irmãs incendiavam o culto, o ministério já estava preparado, a palavra já estava preparada. Então, assim, o que me faz olhar para aqueles irmãos e me impressionar, embora tendo muito poucos recursos, intelectual, financeiro, ainda assim eles conseguiram entregar o melhor, que era suas vidas a Deus, e por isso que a obra fluía, e por isso que a gente chegou aqui. Relacionamento da igreja com a comunidade. A igreja na verdade, a igreja é uma sociedade. E a igreja tem que estar inserida na sociedade. De que forma? Levando a palavra de Deus, saindo de dentro de 4 paredes para cumprir a ordem da grande comissão. Projetos são muitos, né? Mas o principal é permanecer no centro como Cristo, a salvação de almas, pregar o evangelho, alcançar as vidas, melhorar nessa área de evangelização, né? De ajuda ao próximo, amar mais. É esse o projeto. Nós temos muitos, fora crescer, né? Alcançar as vidas, levar essa palavra para todo o Brasil, até para o mundo, e continuar avançando. O que mais me marcou foi o acolhimento da igreja. A igreja me acolheu, não só a mim, como toda a minha família, e isso me deixou bastante à vontade para estar aqui cumprindo o mandamento do Senhor, que é de pregar a palavra de Deus. Foi muito bom para nós, foi um desafio, porque eu nunca tinha tido a experiência de construir uma igreja, porque foi a primeira experiência, né? E espiritualmente, assim, eu cresci muito, porque é o desafio de não só administrar a construção, a obra, mas também atender, ministrar, se preparar para poder pregar, para poder ensinar, para poder atender os irmãos. Então, assim, e a alegria, né, de ver. Eram cultos, assim, arrebatadores, eram cultos muito espirituais. O Senhor operava, o Senhor falava. Houve realmente muita alegria, tanto para mim, particularmente. Foi um dos melhores períodos que eu vivi, né, foi um dos melhores períodos espirituais que eu vivi. E também para a congregação, porque a gente via que os irmãos estavam realmente felizes e alegres e interessados, né? Tanto que, assim, para a glória de Deus, na nossa saída, houve muita consternação, muito quebrantamento, os irmãos vieram nos abraçar e agradecer por aquele período. A gente sabe que a glória é de Deus, né? Mas a gente se sente feliz em saber que você fez um trabalho que foi para o bem dos irmãos, foi para o bem da congregação. Uma mensagem? Ebeneze. Porque nós estamos aqui porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos fortaleceu, tem nos guardado, então Ele tem sido fiel. Essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos. Ebeneze. A frase que eu deixaria para a gente concluir é a frase do Salmo 118, verso 23. Foi o Senhor que fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel.